A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Estamos vivendo uma das maiores crises da história da humanidade. Para superá-la, precisamos uns dos outros. Precisamos de energia. A atitude de cada um será fundamental para vencermos este delicado momento. Proteja-se, cuide de sua família e das pessoas que você puder ajudar. Continuaremos trabalhando incansavelmente para levar a energia que você e o Amazonas precisam. Amazonas Energia, 24 horas com você. Como vai, minha gente? Tudo bem? Hoje, quinta-feira, é o último comentário da semana e nós vamos abordar um assunto muito delicado, muito delicado. E quem vai esmiuçar, pensar os detalhes deste assunto de hoje, para todos vocês, leitores e leitoras, queridos e queridas do Portal do Holanda, é a doutora Eliana Feijó Leite. A doutora Eliana, ela é especialista em medicina preventiva e social da Universidade Federal do Amazonas. Ela é mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ela também é professora de saúde coletiva e do Internato Rural de Medicina da UFAM. E ela está em plena atividade. A professora doutora Eliana abordou para o comentário de hoje a situação que nós temos nua e crua, verdadeira, no interior do estado do Amazonas. Ela, para mim, ela é uma das pessoas, uma das profissionais da medicina amazonense que mais conhece a realidade do interior do Amazonas na prática, como testemunha, como uma das figuras que participam das ocorrências, das intercorrências no interior do Amazonas, há muitos anos. E a doutora Eliana Feijó, ela tem um conhecimento que é geral. Aqui no Amazonas, para você que não mora, como eu, aqui nesse estado maravilhoso, o maior estado territorialmente falando, né, do Brasil, aqui no Amazonas nós temos 62 municípios. E a doutora Eliana, o conhecimento dela é esse, tem essa abrangência de todos os municípios do Amazonas. Antes de nós seguirmos a fala dela, né, porque ela mandou um depoimento fantástico para mim, e eu vou basear tudo que vou dizer aqui no depoimento que ela mandou, que ela me enviou sobre este tema. Mas antes de nós ouvirmos o que diz a fala dela aqui, eu quero dizer para vocês que até ontem, aqui no Amazonas, né, foi registrado um total de 297.687 casos da Covid-19, sendo 54% nos municípios do interior, nesses 61 municípios, né, porque a gente exclui Manaus dessa estatística aqui. E 46% aqui na cidade de Manaus. O interessante é o seguinte, é que esse total, segundo o boletim diário da FVS, apesar do interior apresentar mais casos, o maior número de óbitos ocorre em Manaus. Minha gente, uma das coisas que
a doutora Eliana me pediu para deixar bem claro para vocês, e está escrito aqui, ela me pediu ênfase ao passar essa informação para vocês, é que no interior não há leitos de unidade de terapia intensiva UTI. No interior do Amazonas não existem leitos de UTI. Não existem UTIs médicas no interior do Amazonas. Sentiram a gravidade que esse quadro aí nos mostra? Hoje, nos municípios do interior, estão internados 572 pessoas em leitos clínicos e 46 em unidades de cuidados intermediários, a UCI. Nos leitos de UCI, os desfechos podem ser a melhora ou então, aqui isso aqui é interessante, ou então a vinda, né? A transferência para Manaus, onde se encontram os leitos de UTI para casos graves, porque no interior não existem esses leitos. A doutora Eliana escreveu aqui que nessa segunda onda decorrente das aglomerações e descuido com as medidas de prevenção, proteção no período eleitoral, esse fato aí, vocês perceberam, do período eleitoral quase não se fala, né? Das aglomerações do período eleitoral. Mas devido a isso, e também das festas de final de ano, o colapso da rede de serviços em Manaus impediu a recepção regulada, né, o CISREG, dos pacientes do interior do estado do Amazonas. As famílias recorreram à judicialização para garantir a agilidade nas transferências, recurso que se mostrou inócuo devido ao colapso da rede de Manaus por falta de leitos, minha gente. E, posteriormente, a falta de oxigênio que também atingiu o interior. Aqui está o que nos preocupa como sociedade. E é uma grande preocupação da doutora Eliana. Ela diz o seguinte: se a situação hoje piorar no interior do estado do Amazonas, a necessidade de UTI vai ocasionar o aumento de mortes se não houver leitos em Manaus. Então essa pandemia, ela escancarou uma realidade muito dura com o povo do interior do estado, que detém 47,2% da população do estado do Amazonas. Apenas, minha gente, pasmem, apenas 4 municípios possuem aeroporto com balizamento para voos noturnos no estado do Amazonas. Além de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, que são áreas de fronteiras internacionais, Tefé e Parintins. Apenas Parintins e o município de Itacoatiara tem população acima de 100 mil habitantes e 7 municípios têm mais de 50 mil habitantes. A maioria, 30 municípios do interior do Amazonas, que perfaz 48,4% do total, possuem mais de 20 mil habitantes, e 18 municípios, 20% do total, 29% do total, perdão, tem mais de 10 mil habitantes. Agora, você deve estar se questionando aí, o que isso tem a ver com a falta de UTIs? Minha gente, a implantação de leitos de UTI é regulamentada por portarias do Ministério da Saúde em parâmetros assistenciais e por resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que estabelece os requisitos mínimos para o funcionamento. Então, para funcionar uma UTI, há a necessidade preemente de serviços, equipamentos, recursos de apoio diagnósticos e profissionais especialistas para que uma UTI cumpra a sua função de tratar e recuperar casos graves. E isso não existe no interior do estado do Amazonas. Esse problema, infelizmente, para nós que moramos no Amazonas, é um problema secular. Tem um quê de vergonha nisso, né? Temos um problema aqui, falta de UTI no interior do estado do Amazonas é um problema secular. Então, é o seguinte: nos hospitais do interior,
onde a maioria possui até 20 leitos, não há recurso para apoio diagnóstico laboratorial e radiologia, por exemplo. Então, qual é a saída? Pronto. Eu perguntei para ela isso. Doutora Eliane, então qual é a saída? E ela me disse, Humberto, ela escreveu aqui. Humberto, você quer saber qual é a saída? É estudar estratégias para o provimento dos recursos tecnológicos, equipamentos e serviços, adequação de infraestrutura e profissionais especialistas concentrados em municípios com localização e condições de infraestrutura e acessibilidade estratégicas para serem referências aos demais porcalhas dos nossos rios. Esses municípios, ela sugere, inclusive, os municípios de referência poderiam ser, inicialmente, Tabatinga, no Alto Solimões, Tefé, no Triângulo Juruá, Jutaí, Solimões e Juruá, Manacapuru, Médio Solimões e Purus, Itacoatiara, Médio Amazonas e Madeira, e Parintins, Médio e Baixo Amazonas. E, após a implantação desses municípios, estudos definiriam outros considerando a acessibilidade. Um ganho da pandemia não deveria ter sido assim, né? Foi a implantação das UCIs, que permite a transferência em condições estáveis para transporte aéreo, quando fica dependendo das condições meteorológicas, inclusive. Conclusão, minha gente. Ela concluiu. Diga para os leitores do Portal do Holanda que a saúde no interior do estado do Amazonas, principalmente, continua a ser um desafio a ser vencido, com muitos estudos epidemiológicos e planejamento estratégico que, infelizmente, até hoje, eles não existem. E a prova disso é que nós não temos uma UTI sequer no interior do estado do Amazonas. Então vamos aqui pedir a Deus, através do poder da oração, que as coisas não piorem no interior. Neste momento. Que nada piore no interior, porque se piorar, as consequências para Manaus, e principalmente para o povo aguerrido no interior, serão terríveis. E ninguém quer isso. Ninguém merece isso. Até o próximo. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Estamos vivendo uma das maiores crises da história da humanidade. Para superá-la, precisamos uns dos outros. Precisamos de energia. A atitude de cada um será fundamental para vencermos este delicado momento. Proteja-se, cuide de sua família e das pessoas que você puder ajudar. Continuaremos trabalhando incansavelmente para levar a energia que você e o Amazonas precisam. Amazonas Energia, 24 horas com você.